Porque eu creio que o Brasil continuará sendo um país pobre e emergente, e mesmo com a mudança de mão de governo para governo, ele não consegue sair dessa situação. Veja bem, eu não sou pessimista quanto à mudança de governo. Eu acho que agora, em outubro, precisa existir. O governo petista precisa dar lugar agora para um governo mais conservador. Porém, o seguinte, se nós não entendermos isso aqui, como que funciona países emergentes que saíram da condição de terceiro mundo e foram para primeiro mundo em tempo recorde, se você olhar para a trajetória da Coreia do Sul, Singapura e Taiwan como exemplos, nós nunca vamos entender por que o Brasil não sai dessa situação, dessa enrascada. Estes países, eles simplesmente implantaram ao longo de 5 décadas, ou seja, só 50 anos, tecnologias primordiais para que eles saíssem de países de terceiro e fossem para primeiro mundo. Eles eram devastados, ou seja, pela ditadura, ou seja, por guerras ali, tanto militar quanto civil. E como eles conseguiram? E o Brasil sendo rico, rico em minerais, rico em commodities, não consegue sair. Simplesmente porque o nosso estilo de política, ele é um estilo de política interno. Aqui nós falamos sobre emprego, sobre ideologias, sobre bandeiras, sobre ismos, né? Então, enquanto nós falarmos sobre isso, só o que dá voto, nós nunca sairemos de uma condição de terceiro mundo ou país emergente para primeiro mundo, como países de alta tecnologia. Coreia do Sul, Singapura e Taiwan investiram pesadamente todas as economias. Não foi em educação, não foi em área hospitalar, né, área médica e tal, área de saúde, foi em tecnologia. Eles comeram pão que o diabo amassou para poder chegar onde chegaram hoje, países desenvolvidos, em pouco tempo, enquanto o Brasil continua de mal a pior. O Brasil, ele existe algo que chama commodities. As commodities são os grãos, os minerais e etc. Isso gera uma riqueza interna para nós e nós conseguimos aí ficar numa balança comercial melhor. Porém, o seguinte, nós não conseguimos sair do país emergente e da pobreza. É insuficiente o que os commodities geram de superávit para nós, ao ponto de tirar nós da pobreza e dar condições de uma moeda com poder de compra. E condições também para que o investidor externo acredite e tenha confiança na moeda e comece a colocar o dinheiro de forma massiva, e não só especulatória. O investidor externo que vem investir aqui no Brasil, nos commodities, ele é especulador. Não tem nada de errado nisso. Mas enquanto nós tivermos só pessoas enfiando dinheiro para retirar o lucro daqui, a gente não vai conseguir sair dessa pobreza. Eu sei, quem sou eu para analisar fatos como esse perante a entidades que as pessoas idolatram aí como seus políticos, né? A gente teve ali o Paulo Guedes como ministro da Economia e ele sempre bateu nessa tecla aqui que o Brasil ele não vai sair da linha da pobreza enquanto não investir em tecnologia. Enfim, as narrativas quebraram ele, né? Jogaram ele para escanteio, que óbvio. Isso aqui teria que cortar na carne investimentos como saúde, educação, etc. E o povo ia sofrer e isso não dá voto. Nenhum político gosta de que o seu país emergente coloque na pauta tecnologia em expansão. Por exemplo, tem uma nova onda agora que todos os países que estão em desenvolvimento estão colocando dinheiro, e dinheiro bruto lá dentro, que é a inteligência artificial. Você pega ali a corrida da inteligência artificial, como, por exemplo, Estados Unidos contra a China. A China está em disparada mais longe. Porém, a narrativa dos Estados Unidos é melhor. Os agentes chineses são melhores. Mas eles estão colocando bilhões e bilhões de dólares nisso. E o Brasil o que está fazendo? Fala aí. Para poder, pelo menos, entrar aí numa unha de tamanho perante esses países na corrida das tecnologias de inteligência artificial. Nada. Então, por isso que eu sempre venho aqui. O brasileiro mediano, aquele que eu chamo de energúmeno, que é o analfabeto funcional, ou até mesmo o inteligentinho de um livro só, ele não consegue pensar isso. Ele ainda pensa em bandeira partidária como salvação e não bandeira partidária como momento de partida. Se nós tivermos
político ou uma comunidade política que levante hipóteses como essa, onde a pauta será tecnologia 100%, eu te garanto que o Brasil, com a força que tem, com a força de trabalho que existe aqui nesse país, em 20 anos, 15 a 20 anos, nós conseguimos sair de país emergente para país de primeiro mundo. Porque o que nós temos aqui eles não têm, que é a garra física, a garra de querer levantar cedo e melhorar de vida. Tanto que nós somos, e a Índia, são países número 1 em exportação de imigrantes ali para os Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, que são países de primeiro mundo e estão recebendo a força de trabalho nossa toda lá. Em troca do quê? De migalhas. Em troca do quê? De segurança, etc. Esses países entenderam a jogada de quem quer ir para lá trabalhar. Ofereça um iPhone mais barato. Ofereça um carro com uma prestação super em conta, que não estoure teu orçamento e uma segurança mínima que exista. Todo mundo vai para lá para trabalhar. E aí esse país ele não depende só da mão de obra daquele local. Então, o país chamado Brasil, ele tem uma longa caminhada pela frente que começa pela cultura política, para mudanças de regras políticas, a fim de que as políticas populares que dão voto sejam deixadas de lado e sejam implementadas políticas emergentes de tecnologia, né, que vão tirar nós aí de um buraco como nós estamos e sempre estaremos.